Pois é, não quer dizer, né, Jane, que a recuperação judicial ela não vai ser aceita logo ali à frente, mas de fato é um caso que exige muitas explicações, é uma onda de pedidos de recuperação judicial, né, e a gente aqui como consumidor fica olhando, tentando entender grandes empresas que de longe, e eu ouvia ontem vocês já falarem sobre isso aqui no programa, a Rosane citava o fato da Starbucks, por exemplo, está sempre lotada, né? Então a gente olha, parece um modelo de negócio que tudo está funcionando muito bem. A gente vê comerciantes aí no centro de Porto Alegre, em outras regiões, que estão há 10, 15, 20 anos lutando para manter um negócio pequeno aberto, né? E muitas vezes aos trancos e barrancos conseguem passar uma pandemia, e agora estão se reestruturando e grandes redes não conseguem. Então, de fato, é difícil, né, Jane? De longe, pelo menos, a gente entender a situação, né? Tem que olhar no detalhe, tem que ver o que está acontecendo. Porque, olha só, a South Rock, que é a controladora, né, da Starbucks aqui no Brasil, ela assumiu tanto a marca Subway quanto a Italy há pouco tempo, né? E, então, assim, atribuir o problema só à pandemia não cola, né? Não cola. São 2 bilhões de reais de dívidas praticamente. Então, por isso, é bem importante essa perícia que a Justiça de São Paulo solicitou antes de dar o ok para a recuperação judicial. E, aliás, essa perícia talvez devesse ser solicitada em todos os pedidos de recuperação judicial. Recuperação judicial, para o ouvinte relembrar, ela foi criada para substituir a antiga concordata, né? E ela tem como objetivo dar um fôlego para a empresa. Até recentemente foi estendida a possibilidade com mais facilidade até para produtor rural, né? Então ela trava cobranças, execuções de dívida, corte de serviços essenciais como energia, água, para que a empresa continue operando, considerando que a empresa, uma avaliação de que a empresa pode vir a voltar, né, a sanear suas finanças e continuar operando, que é importante para a economia como um todo, porque movimenta a economia, gera emprego, né, paga fornecedor, aquela coisa toda. E é por isso que existe a recuperação judicial, para evitar que a empresa quebre, né, ou vá à falência, que ela tenha mais uma chance. Só que muitas empresas, antigamente principalmente, tinham preconceito de recorrer à recuperação judicial, pediam na última hora e aí a empresa estava quase quebrada, já não conseguia mais se recuperar, se reerguer, se reestruturar. E só que de um tempo para cá, a recuperação judicial começou a ficar mais comum. As empresas começaram a recorrer mais a ela, se perdeu muito desse preconceito. Só que ao mesmo tempo, Chu, e aí eu faço uma ponderação de uns meses para cá em especial, e eu não estou dizendo que é o caso da South Rock, por favor, né? A perícia que vai mostrar isso, mas já tem recuperações judiciais que a justiça identificou que tinha má fé envolvida. O que acontece? A empresa vai lá, toma um monte de crédito na praça, né? Pega um monte de empréstimo e 2, 3 dias depois pede recuperação judicial. O que acontece? Aquele crédito que ela pegou, ela fica com autorização, um canetaço da justiça para não pagar. E aí isso provoca uma insegurança no mercado de crédito que não atinge só aquela empresa que teve má fé, atinge todas as outras. Por quê? Porque o risco da inadimplência, ele entra na taxa de juro de uma operação de crédito. Não só a Selic, né, essa que o Banco Central decide, que a gente está falando aqui no programa. A taxa de juro para uma empresa que vai tomar crédito, para a Giane que vai tomar crédito, ela é formada por várias coisas. E dentro dela está a Selic, que o Banco Central define, outras coisas, custo da empresa que dá o crédito, enfim, o lucro e o risco geral de não receber. Aí, né, a empresa pega e divide esse risco e a inadimplência, o risco de inadimplência, o risco de calote acaba entrando na taxa de juros para todo mundo. Isso é ruim, isso trava também o mercado de crédito. Então, a recuperação judicial, ela está passando por ajustes. Super importante, tá? Não estou falando que é o caso da Starbucks, que é o caso da South Rock que controla a Starbucks. Mas tem muita coisa para aparecer ainda nesse caso. E já está se sentindo efeito. Aqui em Porto Alegre foi fechada uma das lojas da Starbucks no aeroporto. Aliás, a Fraport, que administra o aeroporto, aparece em vários momentos na lista enorme de credores que a controladora da Starbucks tem. E foi fechada essa loja. Outras unidades aí devem ficar em suspenso, a abertura delas. As outras operações da empresa aqui em Porto Alegre, por enquanto, seguem funcionando. E a empresa, até nós procuramos a empresa, e ela disse que sim, né? Lojas já abertas, novas operações e número de empregos são, claro, isso é óbvio, né? São itens que vão passar por avaliação agora dentro desta reestruturação, Chu.